O Lucas é mais um injustiçado do 8 de janeiro. O pai dele vai poder contar de que maneira ele acabou preso e foi autorizado a ir ao velório da avó materna, depois de muito insistir. Foi algemado, cercado por policiais armados de fuzis, como se fosse um traficante envolvido com lavagem de 40 bilhões de reais, 70 bilhões de reais, como se fosse um sequestrador, um assassino. Não pôde se aproximar dos parentes, não pôde abraçar a mãe, o pai, ninguém. Foi uma situação dura de ver, e a gente vai conversar então com o pai do Lucas brasileiro, o seu Evandro, quem a gente agradece aí pela disposição de estar com a gente. Evandro, muitíssimo obrigado aí por participar aqui do programa. Nós mostramos o que aconteceu esta semana no velório da sua sogra, foi uma situação muito triste, e eu gostaria de começar então pedindo ao senhor que explicasse qual é a situação do seu filho. Ele já está condenado, já está cumprindo pena de quanto tempo, e o caso dele teve individualização de conduta? Foram apresentadas provas contra ele? Agradeço mais uma vez pela participação. Boa tarde, Lacombe. Muito obrigado por essa oportunidade. Me chamo Evandro Soares Brasileiro, pai do Lucas Costa Brasileiro, preso no dia 8 de janeiro de 2023. A começar de tudo, ele foi condenado a 14 anos, 5 crimes, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Não foi individualizado os crimes, foram todos condenados naquele pacote, e no qual o meu filho chegou lá às 5h40, que ele estava fazendo prova de concurso nesse dia. Aqui eu mostro aqui, a prova de concurso foi do lado do evento, que é da L2. Eu peguei a declaração do qual ele fez essa prova de concurso, coloquei tudo isso aí no processo. O meu filho é advogado também da OAB, porém, a OAB é omissa, suspendeu a OAB do meu filho, entendeu? Então, para isso, desde o 8 de janeiro, isso aí tudo para nós está sendo um pesadelo, um dia atrás do outro. Max. Desculpa, eu tô vendo o negócio o rapaz da Starlink tá chegando aqui, se puder passar então, pro Laudelino. Eu falo aqui, Laudelino e Max. Laudelino e Alan, desculpa. Aqui é assim, gente. A gente não tem uma secretária. É porque ele tinha marcado para chegar depois do final do programa, o cara já tá chegando. Paciência. De repente a gente consegue ali que o Bob deu uma força pra... Seu Evandro, pode colocar a câmera em mim aqui, produção. Seu Evandro, é muito lamentável que a gente presenciou. Eu gostaria que o senhor dissesse a oportunidade que o senhor tem para poder falar para toda a nossa audiência, para todo o Brasil. O seu filho foi preso de modo absolutamente injusto e inconstitucional. Queria que o senhor comentasse até não só o que eles acusam, mas o que seu filho estava fazendo, o que ele fez, ele como advogado também, e dissesse o porquê que seu filho, primeiro, foi avisado que não poderia ir ao funeral da avó, e em que circunstâncias, por mais que a gente tenha visto as imagens, o seu filho acabou comparecendo ao funeral da sua sogra. O Alan, eu vou dar uma resumida aqui, tudo sobre meu filho, dia 23 até a presente data, no qual, eu já te falei, meu filho foi preso no dia 8 de janeiro, saiu no dia 19 de agosto de 2023, porém, por risco de fuga, voltou à prisão, foi pego na residência dele, a Polícia Federal, buscou ele na Polícia Federal no dia 6 de junho. Logo após isso aí, que levaram ele para a penitenciária, em ele ser advogado e denunciar todos os absurdos, foi agredido pelos 3 policiais penais lá da penitenciária. Eu denunciei o Ministério Público, o Ministério Público julgou improcedente tudo o que aconteceu, e logo após isso, esses mesmos policiais agrediram outro preso, mas esse preso foi preso comum, mas teve óbito, morreu. Então o Ministério Público também tem a mão suja de sangue com outros presos, do qual eu relatei esses policiais. Eles repetiram esse fato, mas com outros presos, então eles não levaram nada disso a sério. Agora eles estão afastados. Agora, recentemente, a avó, minha sogra, ela faleceu na segunda-feira. Nós pedimos ao Alexandre de Moraes para ele vir ao velório. O Alexandre de Moraes, ele soltou o documento, ele deferiu o documento, está aqui na minha mão. Meu advogado chegou na penitenciária às 11 horas para tratar desse assunto e ajudar também. Quando foi na terça-feira, por volta de 1h15, a penitenciária soltou um documento que não iria trazer meu filho devido a 120 quilômetros de distância. Não é só de vinda, e de volta. Não tinha viatura e não tinha contingente para isso aí. Quando eu recebi esse documento do meu advogado, eu rapidamente fiz uma matéria, soltei nas redes sociais, inclusive o Marcos Vanucci ajudou bastante nisso aí, que rodou, repercutiu o mundo, e não sei por quê. Também está sendo perseguido, né? Desculpe interromper, senhor Evandro. O jornalista Marcos Vanucci também está sendo perseguido. Né? O Marcos Vanucci também, amigo meu pessoal, ele foi preso, entendeu? E também está sendo perseguido. Aí o seguinte, quando foi 3h15, que eu tomei ciência disso, soltei isso aí, essa matéria, quando foi exatamente 3h40, ligaram para o meu advogado, pedindo para segurar o velório, que meu filho ia comparecer no velório. No jeito que ele estava, trouxeram ele, armado, fortíssimo, com de 30 a 35 policiais, dos quais 5 deles eram paisanos, armamento
pesado, fuzis, escopetas, spray de pimenta, gases e outras armas. E tinha Isso num 3 funeral, né? viaturas Seu Evandro, desculpa. caracterizadas e uma Seu viatura Evandro, paisana. Seu Evandro, desculpa interrompê-lo. O senhor está descrevendo como que esses policiais estavam em um funeral. Positivo. Não, pode continuar, desculpa interrompê-lo, mas é porque as pessoas precisam ter uma clareza. E eu confesso igual que eu tô com um falei, pouco de dificuldade de tratar do caso, porque nós estamos falando de uma pessoa inocente que é escoltada com fuzis em um funeral de uma família. Algemada, ele estava algemado e foi proibido de se aproximar dos parentes. E pela Como descrição fosse uma dele, mega operação para pegar um traficante e um bandido de alta periculosidade, mais ou menos nesse aí, todo mundo se sentiu intimidado em ver todos os policiais, constrangimento total. A minha sogra, do qual ia ser velada às 16 horas, foi ter que segurar para poder ser sepultada às 17h30, que meu filho era para estar lá de 2 horas, conforme o documento, até às 16h30. Meu filho chegou lá às 18h42, ficou 5 a 10 minutos no velório, foi retirado de novo pelos os policiais e voltado pela penitenciária. É tanto, se vocês verem, a roupa dele está toda suja, porque no jeito que ele estava lá dentro da penitenciária, pegaram ele e colocaram dentro. Ele veio de sandália e algemado. Vocês veem o fundo da roupa, vocês veem todo sujo de terra. Não deu tempo nem de se compor, igual foi feito o Lula na época que ele sepultou o neto. Seu Evandro, e os advogados, eles estão falando de possibilidade de ter uma prisão domiciliar pro Lucas ainda? Como que está essa perspectiva, né, daqui para frente em relação ao Lucas? Deixa eu te falar, não tem perspectiva nenhuma. Isso aí vai da cabeça, vocês sabem aí, do julgador, entendeu? E condenador, nós não sabemos de nada, não sabemos o que acontece e não estamos a par de nada. Eu vou te falar mais outra tamanha injustiça só para vocês verem. Eu tenho 2 netas, filha dele, que para poder fazer a visita, uma com 2 meses, tá aqui o documento, 2 meses de idade, teve que tirar a certidão negativa de crime, 2 meses. E a outra, hoje ela tem 3 anos, mas na época tinha 2 anos e meio, também certidão de crime, senão não visitaria o pai. Só para você ver o tamanho dos abusos para com essas pessoas. Meu filho e todos do 8 de janeiro, a mesma coisa, não muda, só muda o CPF. esse é um ponto importante que ele está colocando, que a gente tende, no dia a dia, acompanhando as notícias e comentando sobre os líderes, né? Olha, o juiz fez isso, o Ministério Público fez isso, mas a gente não pode esquecer que, até pela própria descrição, nós temos uma pletora de funcionários públicos tomando medidas que parecem que às vezes não foram nem solicitadas, mas é feito um acréscimo nessa tortura, é feito um acréscimo na maneira do trato, a maneira como está lidando, absolutamente desnecessária, mas parece que é aquele empenho de alguém querendo mostrar um serviço, de falando, olha, contem comigo, contem conosco, nós vamos dar continuidade. Então eu sempre gosto de lembrar que não são só os líderes, não só. A gente, o dia que for reformar esse Brasil e a gente entrar numa nova fase, a gente vai precisar rever o funcionalismo público brasileiro, porque a disponibilidade dessas pessoas de continuarem fazendo essas maldades e fazendo isso com esses requintes de uma certidão para uma criança de antecedentes criminais, absolutamente desnecessário. E uma pergunta que eu queria deixar para o senhor. De 2 anos. 2 anos de idade. 2 meses. Uma de 2 anos e meio e a outra um bebezinho de 2 meses. Perfeito. Isso é mais do que irracional, cara. Isso é monstruoso. É bom deixar claro que isso já não é mais uma questão de uma pessoa fria. Não, isso é uma pessoa com problemas mentais. Tem prazer. Não é cabível, dentro do convívio social e racional, humano, saudável, você ter de apresentar antecedentes criminais de uma criança de 2 meses de idade. Você precisa internar essa pessoa. Não é possível. De 2 anos já é um absurdo, de 2 meses é mais do que absurdo. Porque não é concebível. Você não tem como conversar isso com ninguém de nenhum país civilizado do planeta e dizer que uma criança de 2 meses de idade precisou de antecedentes criminais para o pai poder vê-la. E eu peço que vocês não fechem os olhos a essa dor. A dor do seu Evandro, do seu filho. Não fechem os olhos para isso, porque se vocês fugirem